Oi, pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui nos encontrando na nossa quarta-feira, aqui reunidos, à nossa distância, reunidos à distância, né? Com a graça de Deus, na permissão de Jesus, aqui estamos para mais uma palestra, para mais uma conversa na noite de hoje com todos vocês, né? É uma alegria sempre a gente poder falar, a gente poder estar juntos. Eu sou sempre assim, muito inquieta, não sei se vocês reparam, né? Mas eu sou inquieta até para ficar sentada numa cadeira, e por isso que eu falo assim, meio inquieto mesmo, tá? Bom, mas estamos aqui, eu vou sempre lembrar vocês dos nossos tratamentos de quarta-feira, que são aquilo que nós temos hoje para ajudar a nós e a todos que estão conosco, para estarmos servindo em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, em nome de todos, nesse momento, né? Nós estamos num momento difícil, num momento diferenciado na história da humanidade, e aí somos obrigados a nos adequar. Então, isso é uma adequação. O nosso espaço físico, como a gente falou, nós nos mudamos, estamos agora no outro lugar, estamos arrumando, preparando esse local para receber todos vocês, e a gente espera que consiga fazer isso até o final do ano, né? Se Deus quiser, até o final do ano, a gente vai estar com o santuário aberto. Eu acho. Eu espero. Estamos aguardando aí os sinais da espiritualidade sobre isso, né? Mas a gente espera que isso possa, de fato, acontecer, né? Bom, o assunto que nós trouxemos para a noite de hoje se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda falando sobre os bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. No item em que se refere numa mensagem de Sansan sobre o bem e sofrer, o bem e o mal sofrer. Aliás, a mensagem de Santo Agostinho, sobre o bem e o mal sofrer, né? O que é sofrer, o sofrimento como um fato inerente a todos nós e como devemos sofrer, né? Mas a gente também, só falar, nos leva a muita fala e a pouca praticidade disso, né? Então, a gente vai pegar exemplos do que estamos vivenciando hoje e trazer isso dentro do que a doutrina espírita nos apresenta, para que a gente possa, de fato, ter uma compreensão, um momento, né, um pouco melhor diante de tantas coisas que a gente está vivenciando, né? Bom, não posso deixar de falar sobre os últimos acontecimentos e o que isso gerou e tem gerado no pensamento das pessoas, no sentimento das pessoas, e a pergunta que todos nos fazem quando nos sabem espíritas: como que vocês veem isso, como que se explica, como que é, como que não é. Então, vamos lá, então, entrar no assunto da noite de hoje, que é sobre determinados tipos de sofrimentos que acontecem com pessoas que ainda não têm idade dentro do mundo, dentro desse momento planetário, dentro dessa encarnação, para passar por determinados sofrimentos, né? Então, os sofrimentos na infância, sofrimentos na adolescência, o que é que gera isso, por que isso acontece, aí as pessoas perguntam como que Deus permite. Então, a gente precisa olhar todas essas coisas sempre com um olhar de benevolência, com um olhar de piedade, de compaixão, já que esse é o propósito da nossa existência, não é? Poder olhar o mundo com mais compaixão, com mais solidariedade afetiva, né? Que é o que as pessoas precisam, e é o que a gente precisa, todos nós precisamos, né? Então, vamos lá. 7 a cada 10 crianças que são estupradas no Brasil são vítimas de pessoas da própria família. Pais, avós, tios, irmãos, primos, parentes próximos, vizinhos chegados, como se fosse família.
Então, a gente entende isso como que a covardia do ato se esconde no conhecimento, onde a criança vai se sentir, digamos assim, inibida, porque ela confia naquela pessoa, então ela não, primeiro, ela não vai compreender, e segundo, ela vai se sentir inibida de fazer ou falar alguma coisa, porque se trata de alguém dentro da família a quem ela devota sentimento e a quem ela acredita que se devote a ela algum sentimento, né? E isso são dados estatísticos, ou seja, dados que chegam ao conhecimento, fora aqueles outros tantos que ocorrem e que a gente nem sabe, né? Porque as crianças não falam, não vêm a público, não fazem exame de corpo de delito, não acontece nada, então não entra na estatística. Mas 7 entre 10 crianças que sofrem algum tipo de violência sexual, chegando a ser ao ponto do estupro ou não, mas as violações, bulinações, etc., ocorre por parentes, né? Ocorre dentro dos próprios lares e por pessoas que são afetivamente próximas, né? E aí eu lembro da infância, acho que todos nós passamos o medo que os nossos pais tinham, que nós reproduzimos os nossos filhos, não vai para lugar ermo, cuidado, como que se para sofrer uma violência fosse preciso alguém que ele não viu na vida, agarrar, puxar para trás uma moita, praticar um ato ofensivo e largar a pessoa depois, né? Esse tipo é muito mais raro e muito mais difícil de acontecer do que os que ocorrem dentro da normalidade da coisa no mundo que a gente vive. E são os dados no Brasil, mas no mundo não é diferente, tá? Daí a grande preocupação da ONU, né, e de alguns dos seus emissários, dos seus representantes, em questão do momento da pandemia, onde as pessoas, na obrigatoriedade de se manterem dentro das casas, corriam o risco de um aumento enorme do abuso à criança e do abuso, enfim, de um abuso de uma forma geral, de violência doméstica e de um abuso à criança, né, em relação à criança. E isso são situações que a gente que não se pode a gente entender por serem nem que se tenha uma justificativa ou que sejam corriqueiras ou que é isso mesmo e entrega a Deus, né? Porque assim as famílias antigamente até há pouco tempo entendiam que quando uma coisa dessa acontecia fora de casa um estranho era um absurdo, mas se acontecia dentro de casa não o vovô tem mão boba, o titio é assim e tal, e se acobertava, né? Então, as mulheres, geralmente as mães, muito acovardadas, né, diante de, às vezes, já de uniões que estando por fios, né, quer dizer, uniões já complicadas, relacionamentos familiares difíceis, mantinham, mesmo às vezes sabendo do ocorrido, mantinham isso em segredo, ou então criavam uma justificativa, né? E quase que chegando no ponto da normalidade, como se isso fosse permitido, como se isso fosse normal, por ser um ente da família, um ente que supostamente deveria estar oferecendo apoio afetivo, né? Então, isso, a gente sabe que essas coisas ocorrem geralmente em situações onde o agressor exerce sobre a pessoa, sobre a criança ou sobre o jovem, uma autoridade emocional, né? Ou uma autoridade moral, digamos assim, como, por exemplo, os casos de pedofilias ocorridos dentro da Igreja Católica, que foi assunto que varou os noticiários no Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares, que ocorrendo a prática já bastante corriqueira e comum dos padres com seus meninos ajudantes, com seus capelões, com os fiéis das igrejas, crianças fiéis, etc., né? Então, a criança não retrata, não fala, não se expõe, porque aquele padre exerce sobre ele uma autoridade afetiva, né? Então, é alguém que a família confia, alguém que ele foi ensinado a confiar. Então, na realidade, esses episódios, esses acontecimentos,
eles ferem sobre todos os aspectos. Ferem fisicamente, ferem emocionalmente, ferem moralmente, porque ele abala, primeiro porque traz totalmente fora de época, fora de qualquer coisa, de qualquer sintonia, o desregramento, o desequilíbrio do sistema glandular, hormonal, capitaneado, direcionado pela pineal, que mantém esse sistema sob sua égide até que a criança entre na puberdade, justamente para que ela não desperte fora de hora impulsos da sexualidade. Então, esses fatos, esses fenômenos, além de serem totalmente fora da realidade de uma criança, quer dizer, isso não está dentro, faz com que isso desperte. Por isso que o caso que veio à mídia recentemente, muito falado, muito discutido, de uma criança que engravidou aos 10 anos. Ninguém para questionar como que pode engravidar aos 10 anos, não é? Se aos 10 anos, supostamente, a sua estrutura biofísica devia não estar preparada para isso, não devia estar despertada para isso, né? Então, para ela ter engravidado aos 10, ela já deve ter menstruado com que idade? 8, 9 anos? Por quê? Porque está sofrendo abuso, ela está sendo estimulada, ela está sendo abusada, não só na sua estrutura emocional, mas abusada na sua estrutura física. Então, tudo isso é uma violência desmedida, é uma violência que não tem parâmetro, não tem doutrina espírita, cristã, enfim, que possa dizer, não, isso tem uma justificativa. Não tem uma justificativa. Pode ter, sob milhões de aspectos, um sentido de buscar ter uma compreensão das atitudes humanas, uma compreensão de como o ser humano pode fazer determinadas coisas, porque isso está na sua estrutura, ele tem a potencialidade para fazer, né? Mas não justifica a licitude, ou seja, ele não é lícito que ele faça. Então, a doutrina espírita cristã coloca isso nas próprias palavras do Cristo. Tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Então, aquilo não tem uma justificativa. A gente não pode usar as experiências pretéritas, lei de causa e efeito e etc., para justificar isso, né? Justificar esse tipo de violência, né? Violência contra o infante, violência contra um adolescente, contra um jovem, que estão numa fase da vida totalmente despreparados a isso, vivenciam outras realidades, a estrutura mental está focada sobre outros aspectos, então, não tem essa justificativa. Teria sim, a gente poderia dizer, não, temos explicações, porque a lei de causa e efeito ela é para tudo e para todos, e todos aqueles que sofrem alguma questão, que passam por algum tipo de sofrimento, de constrangimento, de agressão e etc., tem um quê, tem uma razão, tem um quê que pode estar, como no caso de uma criança, estaria claramente no seu pretérito, em outras experiências encarnatórias, onde um conjunto de fatores pode ter levado a essa situação, no sentido de que ela estaria sendo vista, reconhecida, observada, sei lá como, talvez pelos seus obsessores, etc., e que um conjunto de coisas, às vezes, os obsessores utilizam aqueles que estão mais próximos para efetuar a sua vingança, a sua discórdia, para macular, para ferir, para magoar, para gerar o sofrimento, né? Mas não podemos também levar isso à conta de uma justificativa, porque as crianças, como Jesus fala, elas são o elemento são aqueles que nós, numa sociedade, como adultos, temos a obrigação moral, o dever moral de cuidar, de fazer com que ele passe por todo o processo da sua infância, para que ele chegue meramente equilibrado na sua adolescência, para que ele se torne um adulto com um determinado grau de equilíbrio, a gente não vai dizer totalmente equilibrado, porque isso não existe, mas com determinado grau de equilíbrio, então compete a nós adultos, o dever, nós temos o dever moral de cuidar, de tratar, de acarinhar, e não de romper
romper a confiança dessa forma, porque além do abuso físico, de ser colocada sob sujeição, essa criança sofre o trauma da traição. Isso é uma traição, porque aquele ser, aquele avô, aquele tio, aquele primo, aquele pai, aquele irmão, aquele vizinho amigo, era pessoas que ela confiava, né? Pessoa que, a princípio, dentro de tudo, deveria depositar nela a afetividade e a confiança, e não quebrar, né? E não transgredir, não ofender, né? Então, a questão há que ser discutida sobre milhões de óticas, né? Sobre milhões de pontos de vista, porque não é uma situação simples, não é? E não é um caso. Isso é um modo repetitivo, isso é um ato, é um modo repetitivo na humanidade há de sempre. Então, chegou o momento dessa discussão ética, não pode mais, ponto. Essa discussão tem que existir de uma forma concreta, né? De uma forma concreta. E para a tristeza da grande maioria das pessoas, a questão não foi discutida por essa ótica, né? A questão foi discutida sobre outros aspectos, e não sobre o aspecto do fato gerador, ou seja, como que um avô, como que um pai, como que um tio, como que um primo poderiam estar há 4 anos fazendo isso com uma criança, né? Uma criança da sua família. E tem pessoas que dizem, não, ela gostou, ela mereceu, e etc. Quer dizer, as pessoas estão desprovidas. É isso que eu falo, as pessoas estão num looping de loucura absurda, tal, que elas estão desprovidas da piedade, elas estão desprovidas de compaixão. E é isso que não dá para a gente entender. Como é que em pleno século XXI, adentrando um mundo regenerado, onde o bem prevalece nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, ocorrerem as coisas, tudo bem, as coisas ocorrem, mas elas serem justificadas, elas serem transgredidas, olha quantas traições, quantas ofensas esse caso gerou, porque não só o fato da criança ter passado por tudo isso, ter passado por quem a ofendeu, ainda ter toda uma parte de uma sociedade a ofendendo mais ainda, como se ela fosse dizendo para ela que ela era merecedora daquele sofrimento, que ela foi a causadora e merecedora daquele sofrimento, sem olhar aquele que fez, né? Aquele que transgride, aquele que ofende, né? Então, gente, a lei de causa e efeito existe, e ela está para todos, e esperamos que, pela própria lei de causa e efeito, esses que hoje, assim, agiram, vão responder à frente, né? Espero que respondam bem respondido. Mas ela não pode justificar, né? Porque senão é muito fácil viver, né, gente? Vamos lá. Aí fica fácil, né? Fácil fazer um monte de besteira, fácil fazer um monte de loucura e justificar pela lei de causa e efeito. Não, eu bati naquele sujeito, eu dei um tiro naquele sujeito, porque é lei de causa e efeito, ele deve ter dado um tiro em alguém lá no passado, e agora, então, ele recebeu um tiro meu. Gente, não é assim, né? Então, a gente sabe que a espiritualidade até utiliza as pessoas totalmente desequilibradas para poder fazer valer algumas questões, mas não quer dizer que elas sejam obrigadas a fazer, porque existe uma coisa em nós que hoje nos pertence mais do que a gente imagina, que se chama livre-arbítrio. Então, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a decisão de saber se vamos ou não vamos fazer tal coisa, se vamos ou não vamos dizer tal coisa, se vamos ou não vamos tomar tal caminho, né? Isso é o que está em jogo e em questão. O que você faz com o seu livre-arbítrio? Você utiliza ele para o bem ou não? Ou você utiliza, ou você faz as suas opções já com uma base numa justificativa? Eu posso fazer porque ou eu estou sendo agente de Deus para poder fazer, como muitos espíritas gostam de responder, ou se, não, fez alguma coisa lá, eu fui agente ocasional dessa questão, né? Mas foi agente ocasional, mas poderia não ser se tivesse tomado a decisão de não fazer. Poderia não ter sido se tivesse deixado mais o coração do afeto valer antes de ofender a sua própria neta, né? A pessoa da sua família,
a pessoa que confiava nele, né? Então, assim, por que isso, então, voltando ali à questão dos 7 para 10, né, ocorrerem dentro das famílias, porque esse tipo de ser humano, além de tudo, é covarde. Ele não tem coragem de agir sobre uma pessoa que possa ou se defender ou denunciá-lo. Ele vai agir sobre alguém que não se defende e que ele sabe que não vai falar, porque não tem como falar. Como é que uma criança de 6 anos, 7 anos, 10 anos vai falar algo sobre isso? Que é o seu avô que está ali com ela, né? Não vai, gente, não vai falar. Ela tem uma inibição psíquica enorme para fazer isso, porque aquela pessoa, na cabeça dela, ama ela. Aquela pessoa, na cabeça dela, cuida dela. Então, a sociedade tem que mudar os parâmetros, ela tem que criar elementos que possam fazer com que as pessoas, tendo conhecimento, possam se defender. Então, como que uma criança se defende? Os pais têm que educar, os pais têm que dizer, né? E falar sobre sexualidade com uma criança não é induzir ao ato sexual, não é induzi-lo a praticar a sexualidade, não é induzi-lo a uma forma qualquer de sexualidade. Não, é ensinar o que é, o que não é, o que pode e o que não pode, como se defender. E a partir do momento que percebe que a criança já está antenada, ela percebe algo, ela reage, ela mesmo vai falar, né? Então, falar para uma menininha que nos peitinhos dela não se coloca a mão, que ninguém coloca a mão, não é despertar nela para que, sexualidade dos seios, não. É para ela saber que aquilo ali ninguém vai pôr a mão, que ninguém vai pôr a mão, nem amiguinho, nem amiguinha, nem papai, nem mamãe, nem vizinho, nem ninguém. É dela, é sagrado dela. Ensinar isso aos meninos e às meninas, que as partes íntimas dele são sagradas a eles e que só eles podem meter a mão, só eles podem saber daquilo ali, e que ao perceber quando o vovozinho ou tiozinho fala, senta aqui no colinho, e a mãozinha começa a andar, saber falar, não quero, não sento, não vai pôr a mão. Ela só vai saber fazer isso, a criança só vai saber fazer isso se ela for educada a fazer isso. Então, não falar é colocar em risco. Não falar, como antigamente não falavam nem para as moças, meu Deus do céu, lá nos anos, sei lá quando, as moças iam casar, nem isso podiam falar com ela, elas entravam num casamento sem nem saber o que está acontecendo. E então, sofriam violência e estupro dentro do próprio casamento, porque elas não sabiam qual era o limite, o que pode, o que não pode, até onde eu vou, o que eu não faço, permito, não permito, o que é, o que não é. Total desconhecimento. E a gente tem isso hoje de forma ainda acontecendo na nossa sociedade. A gente precisa romper. Então, a sociedade, que é a estrutura guardiã, a estrutura móvel do desenvolvimento do indivíduo, o indivíduo desenvolve, ajuda a sociedade desenvolve, ajuda o indivíduo, a gente precisa desenvolver, ter elementos, padrões, para que se eduquem as pessoas, para que as pessoas se defendam. Porque uma pessoa educada, uma pessoa que estuda, uma pessoa que lê, uma pessoa educada, ela não cai em determinados processos, né? Ela precisa ser orientada. Então, as crianças precisam ser orientadas sobre isso, de forma muito consistente, assim como todos, inclusive jovens meninas também. Por quê? Porque também é muito alto o índice de meninas que caem na mão de homens, às vezes jovens homens, que são verdadeiros alucinados, né, pervertidos sexualmente e subjugam as suas companheiras nessas perversões. Então, é preciso que haja essas orientações, né? É preciso que se coloque, porque mais ilícito do que falar é de permitir que aconteça, né? Vamos ser sinceros, né? Falar, orientar crianças não é uma atitude que provoque, é uma atitude que protege, né? E a gente precisa entender isso. Então, as estruturas de educação nas escolas, dentro das casas, precisam acontecer, para que as crianças sejam protegidas, para que elas se protejam, para que elas percebam que mesmo no vovozinho querido, no tiozinho amado, pode, pelas suas atitudes, estar gerando ou exigindo dela algo que vai magoá-la, maculá-la
ofender, né? Então, ela precisa saber se defender, saber reconhecer gestos e dinâmicas que possam levá-las a essa situação. Então, isso é muito triste. E não foi à toa que eu adoro ela, gente, vocês vão me desculpar, mas eu adoro essa pessoa pelas coisas que ela faz, que a Angelina Jolie, no início dessa quarentena, expressou na ONU lá, porque ela trabalha com os refugiados, com os campos de refugiados, com as famílias de baixa renda, com toda aquela loucura, expressou enorme preocupação quanto a isso, né? O fato das pessoas estarem em casa aumentaria a violência doméstica contra a mulher, fundamentalmente, e aumentaria os casos de abuso sexual às crianças, não é? Por quê? Porque essa estatística no Brasil de 7 a 10 não pertence só ao Brasil, não. Aí fora é a mesma coisa. Os abusadores estão dentro dos próprios lares. Os abusadores são a família. Infelizmente. Os abusadores estão dentro das casas, né? Na forma do doce vovô, do tio querido, do papai atencioso, do papai do vovô que fala, não, é só um carinho que o vovô quer, vem cá, pega aqui no vovô, deixa o vovô pegar, né? Ou tio, o papai, ou o amiguinho, né? Nas pessoas que quebram a relação de confiança, que quebram o ser humano por um todo. Porque já passar por esse tipo de violência com alguém que você não conhece já é insuportável, não é? Você ser violentado, imagina para alguém que você ama e que você devota confiança, e que na sua cabeça expressa-se que aquela pessoa também deveria amá-las e protegê-las, né? Então, gente, vamos olhar os fatos, as coisas, a sociedade com esses olhos, com os olhos da compaixão, com os olhos do amor ao próximo, né? Em vez de julgarmos e apedrejarmos uma vítima, uma criança, essa sociedade deveria estar se vendo, se relendo, não é? Se reanalisando, por que ainda se permite, em pleno século XXI, nesse planeta, em sociedades organizadas, sociedades modernas, organizadas, esse tipo de coisa. Por que isso ainda acontece? São encarnações de espíritos trevosos? Sem dúvida alguma, né? E ainda fomentado por obsessores, mais ainda. Mas, se a estrutura familiar que recebe esses indivíduos estiver preparada, que saiba reconhecer nesses indivíduos, nessas pessoas, o mal, quando ele ali se apresenta, ele é o verdadeiro, sabe como é que é? O lobo na pele de ovelha, né? O rebanho tem que saber olhar e ver que ali tem um lobo escondido debaixo de uma pele de ovelha, que não é um igual, né? E a gente precisa reconhecer isso. Então, não só as crianças reconhecerem por atitudes, mas como os adultos, pelo ensinamento doutrinário cristão. Saber ver, detalhar e observar quando um ser humano, porque ele sempre deixa escapar o mal que nele está, né? Por mais que possa parecer uma ovelha, o lobo, por ser orgulhoso, vaidoso, prepotente, sempre deixa ou uma orelhinha ou um rabinho de fora, né? Então, nós temos que ter olhos para ver, né? Nós somos ensinados a ver, da doutrina espírita, de uma forma muito clara, a gente é ensinado, educado, a gente aprende, de fato, a reconhecer o lobo na pele de ovelha. Mas nem todos sabem isso. Por isso que falta a educação religiosa, por isso que falta a educação de um modo geral. Pessoas educadas, pessoas que leem, pessoas que sabem, não ficam seguindo cabeçamente qualquer um que passa na frente, né? Então, a gente precisa revigorar nessa sociedade a educação de um modo geral, a educação sexual às crianças, nas escolas e nas casas, e a educação religiosa para a gente saber reconhecer, não é? Primeiro, para saber o que nos é lícito, e segundo, para saber reconhecer quando o outro, quando o mal se apresenta diante de nós, né? Bem na nossa frente, não é isso? Então, precisamos voltar a ter essas discussões e colocar esses pingos nos is na sociedade que a gente vive, para que a gente proteja a sociedade, para que ela
Vá à frente sem tantas mágoas, sem tantas máculas, sem tantos horrores, não é? Porque os horrores já vivemos muitos. Basta olhar para trás, ver a nossa época de barbárie, ver a época da Baixa Idade Média, ver só olharmos para trás. Ver o horror que fomos, crucificamos o nosso Cristo Jesus, não é? Então, já temos tempo para termos aprendido a ver o mal em nós e o mal naquele que está conosco, né? Vamos, então, colocar aí, digamos assim, colocar na prática nossa do dia a dia essa grande orientação de Jesus. Amai e vigiai, né? Reconhecer pelo estudo e reconhecer pelo amor. E vigiar. Vigiar a nós mesmos, as nossas más tendências, o ser humano primitivo, velho, caquético, infeliz, devedor, egóico, egoísta, egocêntrico, vaidoso que habita em nós. E saber olhar isso nos outros para nos proteger e proteger efetivamente aqueles que amamos, né? Porque as crianças são o presente de Deus para todos nós, né? As crianças estão conosco para que a gente as oriente, para que eles sejam adultos bons e tenham e possam levar a sua encarnação no bom termo, no bom caminho, né? Então, quando isso ocorre com uma criança, é uma falha e é um fracasso de uma sociedade inteira. Não escapa nenhum de nós, né? Infelizmente. Mas não escapa nenhum de nós. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine e nos proteja. E vamos fazer a nossa prece da noite de hoje, pedindo a Deus, nosso Pai, que abençoe os lares de todos nós, que aumente a força protetora do nosso planeta, que traga, que permita que mais e mais e cada vez mais os seus benditos missionários possam chegar até nós, para protegermos, ampararmos e guiarmos. Não sabemos mais, ó Deus, do que precisamos. Já tivemos entre nós o nosso Cristo, em carne e osso, trazendo-nos a mensagem do amor. Já voltou ele tantas e tantas vezes depois, como Cristo revivido, como Cristo que traz a regeneração, como Cristo que abençoa e consola, o Cristo consolador. E nós ainda estamos engatinhando, tropeçando, murmurando, gemendo, em vez de aprender. Ó Pai, não sabemos mais nem o que pedir, porquanto deixamos aqui o nosso registro, que em vez de pedir, nós vamos dar. Nós vamos dar a Ti o nosso compromisso de sermos melhores. Nós vamos dar a Ti o compromisso de que vamos ajudar o nosso próximo, que vamos ajudar a nossa sociedade, que vamos nos melhorar, que vamos nos amar mais e que vamos estar com você todo instante, quando o nosso pensamento ficar duvidoso, quando o nosso coração tremer, quando a nossa alma pungente gritar, nós vamos chamar você. Sempre estaremos com você em qualquer situação e aonde for e quando for. Obrigado, Deus, por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. E até quarta-feira. Que Jesus fique em nossos lares, abençoando cada um de nós, em todos os instantes de nossas vidas, né? Paz, saúde, alegria, bye, bye. Até quarta.